eu já vi que já tem até uma pergunta, qual a ferramenta tape reading ou gráfico, tá? Então, já vou responder isso aqui no comecinho, que eu sei que muita gente que está começando sempre tem essa dúvida. O que eu opero? Análise de fluxo, análise gráfica, análise fundamentalista, o que eu opero? Então, é o seguinte, primeiro, você tem que operar tudo. Você tem que entender tudo, só que da forma correta e na sequência correta, que é o que a gente ensina aqui para quem vai operar câmbio, para quem vai operar dólar futuro, tá? Primeira coisa que você tem que aprender, análise de fluxo de ordens. Se você não entende o fluxo de ordens, como é que você vai entender a hora certa de entrar e o risco menor para você entrar? Esse risco é determinado pelo stop e pelo ponto de liquidez. E o que determina essa entrada é a escassez ou absorção. Então, tudo isso está dentro da análise de fluxo. Você tem que começar por aí, para correr pouco risco e ter um stop curtinho. É isso que vai fazer você ganhar dinheiro. Então, primeira coisa que a gente ensina para quem está aqui dentro da Masternet, análise de fluxo. Depois disso, análise gráfica, mas usando a leitura correta. Quando a gente fala de análise gráfica, a gente não fala em olhar para o gráfico. Ué, como assim, Alexandre? Tá ficando louco? Não, não tô não. A gente não olha para o gráfico. A gente usa o gráfico para olhar para os fundamentos e para os contextos. O que menos tem importância é o gráfico. Então, você usa o gráfico para determinar regiões aonde o preço vai ser levado. O profissional não olha para o preço. O profissional olha para o contexto, para o jogo, para o metagame. Não importa onde o preço está, importa aonde ele deve ir e não aonde ele está. Isso é que é a sacada quando você se profissionaliza. Então, não adianta ficar olhando para o Fibonacci, nem para o ombro, cabeça, ombro. Isso você está olhando para o preço. Você tem que estar olhando para os contextos. Por que o preço está indo em tal lugar? Qual que é o jogo que ele está fazendo em cima da taxa Petax, em cima do spot, em cima do ajuste, em cima da média, em cima da liquidez? Qual que é o jogo? Então, o preço, você está olhando lá em cima para o preço, mas o jogo está aqui embaixo. E se você não entende o jogo, como é que você sabe se o preço vai continuar ou se ele vai voltar? Então, não é aonde que o preço está que é importante, é o jogo. É isso que nós vamos ensinar aqui na Semana Metadólar. Legal? Boa noite. Opera OTC, Over the Count. E mercado Over the Count é um mercadinho ruinzinho, né? Não, a gente aqui na Master, a gente opera Bolsa Brasileira, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, mas mercado OTC não é ainda um objetivo aqui dentro não, tá? Bom, paridade da moeda chinesa, né, do Yuan com o BRL, já está lá na frente, hein, Rinaldo? Você está querendo ter uma aula já de paridade de câmbio, mas basicamente falando rápido, porque aqui eu não posso ficar respondendo pergunta fora do contexto, tá? É o seguinte, a moeda chinesa, ela é a marca d'água para a nossa moeda. Então, se a nossa moeda está barata em relação à chinesa, provavelmente a nossa moeda vai buscar a chinesa, tá? Porque a gente não pode ter uma diferença muito grande entre a nossa moeda e a chinesa, isso gera um problema comercial, então a moeda chinesa sempre serve de referência para a gente saber se a nossa moeda está barata ou cara, beleza? Vamos lá. Análise técnica análise técnica, tá? Se for olhando para o gráficozinho e colocando lá pauzinho e marcando risquinho e falando e olhando ondinha, isso aí, vocês me desculpam, mas para mim isso é de pré-primário, tá? Aqui na Master, a gente tá, aqui é uma universidade de conhecimento. A gente já passou há muito tempo desse pré-primário e aqui a gente não ensina não, beleza? Continuando. A outra escola é a escola de fundamento, macro fundamento. Então, você primeiro começa pelo fluxo, entendendo. Em seguida, você começa a entender contextos, horários e olhar para os indicadores corretos, né? São todos indicadores específicos. E, por último, você começa a analisar
os drivers e os macro fundamentos, e aí sim você vai conseguir pegar operações longas, né, no câmbio, operações de 30, 40, 50 pontos, que você só consegue permanecer dentro dela se você tiver embasado em algum driver ou em alguma simetria, que é um assunto mais avançado, mas que a gente também vai abranger aqui dentro. Legal?